aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor André Lucas e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Esse é aquele tema que você pensa assim, professor, não vai cair na minha prova. Tenha fé, tenha calma. Tenha fé, tenha calma que a teoria geral dos direitos fundamentais é um tema muito importante. Por isso, cuidado com a teoria geral dos direitos fundamentais. Meu filho, o seu objetivo não é ser polícia? Então, tem que gravar a teoria geral dos direitos fundamentais. Tem que lembrar da teoria geral dos direitos fundamentais. Por isso, meu filho, minha filha, vamos embora falar um pouquinho sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. É aquele tema que você pensa que não vai cair, mas cai essa desgraça. E se cai, você tem que gravar essa desgraça. Esse é nosso lema. Repetição até exaustão aumenta a perfeição. Então vamos embora falar um pouquinho sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos lá, meu povo, ó. Teoria geral. Falando em teoria geral dos direitos fundamentais, eu já lembro a você que se vier na sua prova direitos e garantias fundamentais, deixa eu só ver se está arriscando aqui, direitos e garantias fundamentais, chama sua atenção que não precisa estar expressamente previsto no edital o tema teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. O simples fato de cobrar direitos e garantias fundamentais no seu edital, a banca vem e pode cobrar a teoria geral, meu povo. Por isso, cuidado com esse tema. É assim que eu começo a falar para você. Então, o simples fato de não ver o expresso no meu edital, professor, o tema teoria geral dos direitos fundamentais, eu tenho que estudar. Se no seu edital tem direitos e garantias fundamentais, como tem que saber teoria geral dos direitos fundamentais. Então já começa assim, cuidado. O outro ponto importante é sobre o tema direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é só o artigo 5º da Constituição Federal? Não. Não é apenas o artigo 5º da Constituição Federal. Eu até brinco que quando você vê no edital assim, poxa, tem direitos e garantias fundamentais. Eu vou só estudar o artigo 5º da Constituição. Não caia nessa, meu filho. Não caia nessa. Porque você não tem que estudar só o artigo 5º da Constituição Federal. Eu tenho muita coisa quando o tema direitos e garantias fundamentais. Aqui comigo, ó. Aqui comigo. Quando fala em direitos e garantias fundamentais, você vai lembrar direitos individuais e coletivos. Aí, beleza. Tá lá no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º. Só que eu também tenho que saber dos direitos sociais, que vai lá do artigo 6º até o artigo 11 da Constituição Federal. Artigo 6º até o artigo 11. Você tem que saber também nacionalidade, que está no artigo 12 e artigo 13 da Constituição. Você tem que saber também direitos políticos, que está do 14 até o 17. Políticos e partidos políticos, do 14 até o 17. Então, meu povo, não é apenas o artigo 5º da Constituição Federal, não. Direitos e garantias fundamentais, você tem que lembrar, ó, eu tenho direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Eu até decoro isso aqui, lembrando de um Memorex que eu já vi caindo em prova. Caindo assim, ó, os direitos e garantias fundamentais são apenas os direitos sociais e os direitos individuais. Pau! Errada. São apenas esses? Não. Direitos e garantias fundamentais, ele é gênero que tem como espécies direitos individuais e coletivos, nacionalidade, sociais. Então, direitos e garantias fundamentais, ele é gênero que tem algumas espécies. E não apenas duas, e não apenas uma. Não. Eu até decoro com o Memorex que me ajuda. E você que é meu aluno já sabe que eu adoro Memorex. Adoro. E ajuda você a lembrar as espécies, lá nos direitos e garantias fundamentais. Eu lembro do posso ir na Copa. Eu posso ir na Copa. André, é tosco, mas funciona, meu povo. Posso ir na Copa, eu vou lembrar das espécies. Direitos e garantias fundamentais é gênero que tem como espécies. Ó, posso ir na Copa. Políticos. Posso, com esse só para você entender. Políticos, sociais e individuais. NA, nacionalidade. Coletivos e partidos políticos. É só para você lembrar, né?
Posso, políticos sociais e individuais na nacionalidade. Depois, coletivos e partidos políticos. É só para você lembrar os direitos e garantias fundamentais. E você lembra do posse na Copa e te ajuda, tá? Não é apenas, então, sociais, não é apenas individuais e coletivos. É sociais, individuais e coletivos, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Cuidado que essa desgraça cai e já caiu, principalmente na banca CESP. Principalmente na banca CESP. Belezinha, meu povo? Começamos assim a nossa querida teoria geral dos direitos fundamentais. Só que tem mais coisa. Vamos falar? Venha pra cá. Ó. Tá, professor, mas qual é a diferença de direitos para garantias fundamentais? Olha que coisa bonita. Olha, qual a diferença de direitos para garantias fundamentais? Olha pra mim, vem cá. Quando eu falo para você sobre direitos e garantias fundamentais, você tem que lembrar assim, ó. Direitos são normas de conteúdo declaratório. Já garantias fundamentais são normas de conteúdo assecuratório. Entendeu nada, né? Repare, você tem o direito à liberdade de locomoção. Não tem direito à sua liberdade de locomoção? Se o seu direito à sua liberdade de locomoção ele for restringido, o que é que vai garantir a sua liberdade de locomoção? Um remédio constitucional chamado habeas corpus. Olha que coisa bonita, as coisas começam a fazer sentido. Direitos são normas de conteúdo declaratório. Já as garantias, meu filho, são normas de conteúdo assecuratório. Você lembra? Um grande exemplo, liberdade de locomoção, direito fundamental. Eu tenho uma garantia, vai garantir o seu direito à liberdade de locomoção, um remédio constitucional chamado habeas corpus. Belezinha? Deu para diferenciar direitos e garantias fundamentais. Tem outro tema. André, e aquele negócio de direitos fundamentais e direitos humanos? É a mesma coisa? Cuidado para não confundir, também já vi cair nessa desgraça. O objetivo aqui é ir seco no que pode cair na sua prova. Sem muita viagem, sem muito ficar contando balela, contando história, não. Não pode cair, não já caiu desse jeito. É aqui nosso objetivo. O seu objetivo não é passar, nem acertar o xizinho na bolinha? Então, meu filho, acabou. Esse é o objetivo, é ir seco porque já caiu. Primeiro ponto, direitos e garantias fundamentais. Você já sabe que é diferente. Direitos, norma de conteúdo declaratório. Garantias, norma de conteúdo assecuratório. Massa. Dei até o exemplo da liberdade de locomoção. Aí a prova fala bem assim, e direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos fundamentais são normas positivadas em âmbito interno. Ó, direitos fundamentais estão positivados em âmbito interno. Já os direitos humanos estão positivados em âmbito externo. Direitos fundamentais positivados em âmbito interno. Humanos positivados em âmbito externo. Você já mata pensando nisso. Claro que eu estou falando de direitos fundamentais, direitos humanos, estou falando, claro, sempre na dignidade da pessoa humana, que é fundamento dos direitos humanos, que é fundamento dos direitos fundamentais. Aqui comigo, olha. Direitos e garantias fundamentais. Direitos fundamentais são bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal, de cunho declaratório. Já as garantias são instrumentos de proteção de um determinado direito, também previsto na Constituição, de cunho assecuratório. Garantias, cunho assecuratório. Direitos, cunho declaratório. Só cuidado para não confundir. André, e direitos fundamentais e direitos humanos? Direitos fundamentais, você vai lembrar, ó, positivados em âmbito interno. Interno. Direitos fundamentais. E direitos humanos, você vai lembrar de positivados em âmbito externo. Externo. Belezinha? Passinho, molinho. Vamos embora. Para falar de direitos e garantias fundamentais, tem que falar, claro, das características dos direitos fundamentais. Para falar para você sobre direitos e garantias fundamentais, tenho que falar, claro, das características dos direitos fundamentais. Vamos para lá. Historicidade. Ó, historicidade. Professor, falar para mim das características é falar da historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, isso, relatividade, isso. Repare, ó, historicidade. Significa que os direitos e garantias fundamentais, eles foram criados ao longo da história. Direitos e garantias fundamentais, eles foram criados ao longo da história. Não em um determinado momento, seco, parado. Quando eu falo para você sobre direitos e garantias fundamentais,
essa característica, ela está ligada à evolução dos direitos fundamentais. Ó, direitos e garantias fundamentais, quando eu falo para você sobre a historicidade, os direitos e garantias fundamentais foram criados ao longo da história e não em um determinado momento. Direitos fundamentais foram criados ao longo da história. Historicidade, característica dos direitos fundamentais. Universalidade. Professor, isso é fácil. Direitos e garantias fundamentais destinam-se a todas as pessoas. Todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Inclusive, quando eu abro a Constituição Federal, lá no artigo 5º da Constituição, onde fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e igualdade. Quando você abre a Constituição Federal, que tem tudo aquilo, eu lembro a você o seguinte: quando a sua prova vem titularidade dos direitos fundamentais, titularidade, quem é que possui direitos fundamentais no Brasil? Eu lembro que todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Todas. Todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Todo mundo tem. Todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Engraçado que o aluno chegou para mim e falou assim: professor, todas não. O preso não tem direitos fundamentais. Eu falei, tem. O preso, ele tem direitos fundamentais. O preso, meu filho, tem pelo menos o direito à vida. Pelo menos o direito à vida o preso tem. Lembra da universalidade? Todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Na Constituição Federal, você vai ver isso aí também. Você vai ver também que aqui no Brasil, essa é a posição inclusive do STF, todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas que estão no Brasil. Professor, e o apátrida? O apátrida não é pessoa? Ah, mas ele não tem nacionalidade. Por isso que é chamado de apátrida. Mas ele não é pessoa? É. Então ele tem direito fundamental. Tem direito fundamental. Por isso, universalidade, característica dos direitos fundamentais, lembre, direitos e garantias fundamentais destinam-se a todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Universalidade. Relatividade é bonito. Aqui eu tenho que comentar com você sobre ele. Repare. Se a sua prova falar que a relatividade é uma característica dos direitos fundamentais, você vai marcar correto. Você vai marcar correto. Se a sua prova afirmar que a relatividade é uma característica dos direitos fundamentais, você vai marcar que isso está correto. Só que tem um cuidado, tem um porém. Para o STF, os direitos fundamentais não são absolutos. Para o STF, os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais são relativos. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Eu posso ter, por exemplo, pena de morte no Brasil, em caso de guerra declarada. Pena de morte em caso de guerra declarada. Então, nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida. Então, se a sua prova afirmar que os direitos fundamentais, que uma característica dos direitos fundamentais é a relatividade, você vai falar que está certo. Você vai falar, é verdade. É verdade. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade. Os direitos fundamentais são relativos. Massa. São relativos. Só que tem um porém, aí tem um cuidado. Porém e cuidado. Os direitos fundamentais são relativos? São. Nenhum direito é absoluto. Essa é a posição do STF. Mas se a sua prova for uma prova de direitos humanos, se você vê isso em algum ponto dos direitos humanos, e aí, cuidado, uma coisa é o direito constitucional, outra coisa é os direitos humanos. Na sua prova de direitos humanos, e a banca gosta de cobrar em direitos humanos, na sua prova de direitos humanos, você vai falar que a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos absolutos. Na sua prova de direitos humanos, você vai falar bem assim, ó, uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade. Beleza. Mas a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos absolutos. Isso para sua prova de direitos humanos, não para sua prova de direito constitucional. Não para sua prova de direito constitucional. Para sua prova de direitos humanos, você fala. Na sua prova de direitos humanos. Na sua prova de direito constitucional, você vai. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. André, e se na minha prova de direitos humanos falar que a relatividade é também uma característica dos direitos humanos? Você também afirma. A regra geral é que sim, a relatividade, os direitos humanos, os direitos fundamentais são relativos. Essa é a regra geral.
Na sua prova de direitos humanos você fala, ei, são relativos, mas a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos absolutos. Isso na sua prova de direitos humanos. Na sua prova de direito constitucional você vai seguir a posição do STF, onde fala que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Belezinha, meu povo? Deu para conseguir diferenciar? Venha embora para cá, venha-se embora. Relatividade. Os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, mas sim relativos. É bem verdade que parte da doutrina admite que certos direitos podem ser considerados de maneira absoluta, como a vedação à tortura e a vedação à escravidão. Só que nessa parte da doutrina você vai lembrar lá da sua prova de direitos humanos, tá? De maneira geral, os direitos e garantias fundamentais devem ser enxergados como relativos. André, na minha prova de direitos humanos, se afirmar que os direitos fundamentais são relativos, você também marca. Na sua prova de direitos humanos, você só vai lembrar a vedação à tortura e a vedação à escravidão, que para a doutrina lá dos direitos humanos são direitos absolutos. Mas se a sua prova for perguntando a posição do STF, a posição do STF é que nenhum direito é absoluto. Beleza? Deu para entender essa desgraça? Próximo. A próxima característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Os direitos e garantias fundamentais, eles não podem ser objeto de renúncia. O que pode ocorrer é o não uso. Isso aqui é engraçado e até bonito. Repare. Eu posso renunciar ao meu direito fundamental? Ou não? Como é que é esse negócio de renunciabilidade e não uso? Eu vou dar um exemplo bonito e prático. Imagine, meu cameraman. Você tem namorada, meu filho? Tem não, né? Cameraman, solteirinho, na paz de Deus. Gosta de uma balada, gosta de tomar uma cachaça na sexta-feira. Na sexta-feira, agora, ele olha pra rua, vê os carros indo, passando, tal. Vê os colegas indo tomar cachaça. Ele fala, rapaz, hoje, eu não vou tomar cachaça. Hoje, eu não vou sair. Ele está renunciando o seu direito à liberdade de locomoção? Tá não, meu filho. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Ele só está falando assim, hoje eu não vou sair. Hoje eu não vou sair. Só isso. A galera fica viajando, confundindo uma coisa com a outra. Uma coisa é diferente da outra. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Agora, André, não tô afim de sair. Beleza, pô. Beleza. Big Brother Brasil. A galera fica aí confundindo o Big Brother Brasil, falando, não, tá renunciando. Não, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Por isso aqui, ó. Os direitos fundamentais não podem ser objeto de renúncia. O que pode acontecer é o não uso. Inalienabilidade. Professor, você pode vender o seu direito fundamental? Pode não, né, meu filho? Pode negociar o seu direito fundamental? Não pode. Tá afim de negociar o seu direito à vida? Vai vender por quanto? Tem a fé? Então, são inalienáveis. Não pode vender. Não pode vender. Tô afim de vender a minha liberdade de locomoção. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Lembra, inalienáveis eu não posso vender, eu não posso negociar. Tá aqui. Os direitos e garantias fundamentais não podem ser negociados por possuírem conteúdo patrimonial. Por não possuírem, desculpe, conteúdo patrimonial. E imprescritíveis. Direitos fundamentais não prescrevem com o tempo. Mesmo que passe 100, 200, 300 anos, vai continuar tendo seus direitos fundamentais. Eles não prescrevem com o tempo. A imprescritibilidade é sim uma característica dos direitos fundamentais. Não prescrevem com o tempo. Então, meu povo, professor, tem mais características dos direitos fundamentais? Tem várias. Ia passar aqui 3 blocos, 4 blocos falando sobre características dos direitos fundamentais. Mas esse não é o grande objetivo. O grande objetivo é trazer as principais características dos direitos fundamentais para que você entenda e perceba como é que pode cair na sua prova. Então eu falei para você, historicidade, característica dos direitos fundamentais. Historicidade, característica dos direitos fundamentais. Depois, falei da universalidade. E aí eu aproveitei e vim na Constituição Federal e eu lembro a você que todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Depois cheguei para você e falei da relatividade. E aí eu cheguei para você e falei, cuidado, para o STF, nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida.
Mas lembre, na sua prova de direitos humanos, se afirmar que a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos absolutos, você fala, tô correto. Lembra? Na sua prova de direitos humanos. André, e o resto? Falei para você também que os direitos fundamentais são inalienáveis. São imprescritíveis, mesmo que passe 100, 200, 300 anos. Você vai continuar tendo direitos fundamentais. Vai continuar tendo direitos fundamentais. Assim, nós falamos das características dos direitos fundamentais. Vamos embora. Meu povo, o tema de agora é um tema chamado geração ou até dimensão dos direitos fundamentais. Geração ou até dimensão dos direitos fundamentais. Uma galera confunde geração com dimensão, geração com dimensão, geração com dimensão. No pau da goiaba, a doutrina mais antiga, ela vem trazendo esse tema chamado de geração. Já a doutrina moderna fala, não, pô, um direito não exclui o outro, por isso o nome agora é dimensão. Mas se vier na sua prova tanto geração como dimensão, tá falando da mesma coisa. Eu quero falar agora para você sobre a primeira, segunda, terceira, quarta e até a quinta geração dos direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira, quarta e até a quinta geração dos direitos fundamentais. Mas na sua prova pode vir o nome geração, mas também pode vir o nome dimensão. Só cuidado. Por isso, ó, é importante dizer que alguns doutrinadores preferem a utilização do termo dimensão, em detrimento do termo geração, sob o argumento que o termo geração poderia levar a ideia de que uma nova geração provocaria a superação da anterior, o que não corresponde à classificação proposta. Na verdade, as gerações são cumulativas, e essa informação é importante e já foi cobrada. Meu povo, cuidado. André, se vier geração, a primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, uma vai excluir a outra? Não, por isso que a doutrina moderna vem chamando de dimensão ao invés de geração, porque um direito não exclui o outro. Vou dar um exemplo fácil para você entender. E aí eu vou para o próximo bloco, tá? Quando eu falo para você sobre direitos de primeira geração, um grande exemplo de direitos de primeira geração é a sua liberdade de locomoção, direito de primeira geração. Um grande exemplo de direito de segunda geração é o direito à educação, que é uma obrigação de fazer do Estado. Um direito vai excluir o outro? Porque você tem direito de segunda geração, vai excluir o de primeira? Não. Você tem a sua liberdade de locomoção, direito de primeira geração, a obrigação de não fazer do Estado, mas você também vai ter direito de segunda geração. Mas você também vai ter os direitos de terceira geração, de quarta, de quinta. Uma não vai excluir a outra. Por isso que a doutrina moderna vem chamando de dimensão ao invés de chamar de geração. Belezinha? Isso já foi cobrado em prova, por isso cuidado. E aí eu coloquei no nosso slide aqui para ficar registrado para você, que é importante dizer que alguns doutrinadores preferem o nome dimensão em detrimento do termo geração, sob o argumento que o termo geração poderia levar à ideia de que o advento de uma nova geração provocaria a superação da anterior, o que não corresponde com a classificação proposta. Massa, meu povo! André, e quais são as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí, papai, são cenas do próximo capítulo. Eu só comentei um pouquinho na nossa aula, ó, nossa aula de hoje, nosso bloco inicial. Comentei para vocês, aqui comigo, ó, comentei para vocês dos direitos e garantias fundamentais, que é gênero, e falei das espécies, sociais, individuais, nacionalidade, políticos, tá? Cheguei para você e falei também sobre direitos é diferente de garantias fundamentais. Direitos, norma de conteúdo declaratório, garantias, norma de conteúdo assecuratório. Comentei com você sobre as características dos direitos fundamentais. E parei falando da geração e dimensão. Na sua prova pode vir tanto o nome geração, mas também pode vir o nome dimensão. Meu povo, professor, e agora? Você falou para mim dos direitos e garantias fundamentais, falou até que nacionalidade é direito fundamental, falou para mim que direitos políticos é direito fundamental. Agora falou para mim das gerações e dimensões que pode vir na prova. Tanto o nome geração como o nome dimensão. Pode? Pode. Meu povo, agora vamos tomar um café, tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta falando sobre geração e dimensão dos direitos fundamentais. Cafezinho, daqui a pouco a gente volta.